No dia em que eu gravo esse vídeo, o Banco Central divulgou o mais recente Boletim Focus, mostrando mais uma vez a expectativa de inflação para o final de 2023 e 2024 em trajetória ascendente, desta vez em 4,92% e 3,88% respectivamente. Hoje veremos alguns pontos que podem estar cooperando para esse crescimento inflacionário e como você, investidor, pode tirar vantagem disso. Olá, senhoras e senhores, aqui quem fala é Matheus Franco, criador do canal Economia Privada. Antes de começarmos o conteúdo valiosíssimo do vídeo de hoje, vou pedir para você deixar uma curtida aqui embaixo para o YouTube reconhecer que esse vídeo merece sim chegar ao número máximo de pessoas. Aliás, para que esperar pelo algoritmo, né não? Compartilha você mesmo o link desse vídeo com alguém que você queira ver investindo cada vez melhor. Bem, se você tiver prestado atenção na thumbnail ou no título desse vídeo, já sabe que esse é o episódio de número 4 do quadro da carteira do canal, no qual invisto mensalmente a quantia de R$300 exclusivamente em fundos imobiliários. Meu intuito com esse quadro é mostrar que mesmo quem não tenha quantidades exorbitantes para investir, com paciência e consistência nos aportes, poderá depois de algum tempo estar recebendo uma renda passiva que seja significativa mensalmente. E para dar continuidade ao vídeo anterior do quadro, no qual eu escolhi investir em JSRE11, XPML11 e BTCI11, vamos dar uma olhadinha em como está a rentabilidade da carteira até então. Aqui na tela inicial do aplicativo que eu utilizo para acompanhar a evolução dos meus investimentos, a gente pode ver que, considerando apenas a variabilidade das cotas dos fundos que escolhemos comprar, estamos com uma rentabilidade de 4,71%. Mas para ver a rentabilidade completa, levando em consideração também os proventos distribuídos, a gente precisa vir aqui em Minha Rentabilidade. E olha só que surpresa boa! No episódio passado, a gente estava muito perto de alcançar o IFIX, que é o índice dos principais fundos imobiliários da nossa Bolsa de Valores, e, portanto, o nosso benchmark. Acontece que esse mês, finalmente, a gente conseguiu ultrapassá-lo. Desde quando começamos o quadro, em maio desse ano, acumulamos uma rentabilidade total de 7,55% contra 6,71% do IFIX. Como a gente pode ver aqui no quadro à esquerda. O IFIX está representado por essa linha pontilhada vermelha e a linha contínua verde representa a nossa carteira. Esse é um sinal de que as escolhas dos ativos para a carteira do canal têm superado a média do mercado de fundos imobiliários. Mas bem, agora vamos avançar um pouco e comentar sobre a tendência inflacionária que estamos acompanhando se desenvolver diante de acontecimentos recentes. Motivo que me fez escolher investir esse mês num fundo imobiliário que, teoricamente, vai me dar um retorno de 8,92% acima da inflação. Como a gente pode ver na imagem, após o mês de junho ter apresentado uma deflação de 0,08%, no mês seguinte já surgiu uma inflação de 0,12%, que pode até parecer pouco, mas foi maior do que o consenso do mercado esperava. Segundo a Anbima, a projeção de inflação para o mês de agosto, que ainda não foi divulgado oficialmente, é que seja de 0,26%, um aumento de 0,14 pontos percentuais. Podemos perceber também que a projeção para o mês seguinte, setembro, é de 0,45%. Mas por que será que o mercado está tão pessimista com a inflação no nosso país? Claro que existem muitas variáveis que influenciam no IPCA, mas muito do pessimismo geral está relacionado com as políticas fiscais do atual governo Lula, que contam com um aumento substancial dos gastos públicos. Em julho, as contas do governo federal tiveram um déficit primário de 35,9 bilhões de reais, o segundo pior da história. Esse rombo nas contas públicas só perde para julho de 2020, que foi de 109,6 bilhões. Mas naquela ocasião, o gasto do governo federal foi muito impactado pelo enfrentamento da pandemia de Covid-19, que foi apenas a pior crise sanitária que o Brasil já enfrentou. Segundo reportagem da Folha de São Paulo, muito desse aumento dos gastos públicos veio do aumento do pagamento de benefícios em geral, gastos com Bolsa Família e também repasses a governos regionais. Nessa mesma reportagem eu fiz questão de pegar um dos muitos comentários de brasileiros revoltados com as más notícias. Como vocês podem ver na tela, o usuário Colombo Melo está muito preocupado com a origem do dinheiro que o governo vai ter que arrecadar para conseguir zerar esse déficit. Meta essa que já foi prometida publicamente. E você, o que está achando disso?
É muito preocupante essa situação do déficit primário em gastos públicos do governo Lula? Ou concorda com o atual presidente que diz que gastos públicos na verdade são investimentos no país? Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários para a gente conversar. Continuando, desde o período que ainda era candidato à presidência do país, o atual chefe do executivo sempre deixou claro que seu plano de governo envolvia o aumento dos gastos públicos e desde então vem cumprindo essa promessa. Recentemente foi anunciada a criação do seu 38º ministério, batendo o recorde de todos os seus 3 governos. Esse número de ministérios só não foi maior do que o segundo governo Dilma, que contou com 39 ministros. Será que até o final do seu mandato nosso presidente vai bater o recorde da sua companheira de partido? Mas, novamente, o mercado pode estar até se surpreendendo negativamente com a intensidade das medidas e gastos governamentais. Mas não dá para dizer que não era algo minimamente esperado. Afinal, conforme a imagem, podemos perceber que o aumento do Estado sempre foi uma característica nuclear dos governos petistas, em contraste aos governos Temer e Bolsonaro, que sucederam o segundo governo Dilma, reduzindo substancialmente o seu número de ministérios. Bem, já vimos que todos os pontos trazidos hoje vêm cooperando para a subida inflacionária e piora das expectativas dos especialistas em mercado. Baseado nisso, neste mês, para a carteira do canal, eu resolvi investir num fundo imobiliário de recebíveis recheado de títulos indexados à inflação, o KCRE11. Esse fundo da Kinea atualmente tem um dividend yield de 10,56%, conta com uma alta nos últimos 12 meses de 7,15% e está sendo atualmente negociado a 0,94 do seu P sobre VP. Aqui na parte dos proventos a gente pode ver que o fundo tem uma certa oscilação nos dividendos distribuídos, já que títulos indexados ao IPCA são bem menos estáveis que títulos indexados ao CDI. Refletindo a deflação de junho, o KCRE11 reduziu seu provento que já vinha em queda de 90 centavos para 80 centavos por cota. Mas meu investimento no fundo é visando rendimentos futuros, que tendem a aumentar caso se concretize as expectativas da inflação continuar subindo, coisa que eu acredito que vá sim acontecer. Antes de continuarmos aprimorando nossos conhecimentos, vou pedir para você se inscrever aqui no canal e se juntar a todo mundo que já é inscrito no melhor pequeno canal de finanças e investimentos do YouTube. Bem, retornando à carteira do canal, em relação a proventos recebidos no último mês, recebemos R$ 1,68 do XPML11, R$ 2,42 do BTCI11, R$ 46 centavos do JSRE11, R$ 2,10 do PLCR11 e R$ 1,70 do VISC11, totalizando R$ 8,36 de dividendos. Vindo aqui para a planilha, onde a gente acompanha o desenvolvimento da nossa carteira, vemos que foi uma boa evolução em relação ao mês passado, quando a gente recebeu apenas R$ 6,02 de proventos. Agora, para revisar as compras do mês, a gente pode perceber que tínhamos um saldo inicial de R$ 2,88 que haviam sobrado dos investimentos do mês anterior, que por sua vez foram somados aos R$ 300 de aporte mensal, mais os R$ 8,36 de dividendos recebidos no mês, totalizando R$ 311,24 disponíveis para a gente investir em mais cotas de fundos imobiliários que aumentarão ainda mais os dividendos mensais que receberemos ao longo do mês seguinte. Bem, nesse mês eu comprei 2 cotas do KCRE11 a R$ 98,85 cada uma, totalizando R$ 197,70. E conforme o relatório do fundo, esse valor estaria quase na média entre as cotações ali de R$ 98,50 e R$ 99, correspondendo então a algo em torno de IPCA mais 8,92. Descontando a taxa de administração, a gente tem que nosso investimento no KCRE11 corresponde a aproximadamente inflação mais 7,72%, um prêmio de 2,34% em relação à taxa do Tesouro IPCA mais 2035 no dia de hoje. Além do KCRE11, eu escolhi comprar também mais uma cota do nosso queridinho dos fundos imobiliários de shoppings, o XPML11, e dessa vez eu paguei R$ 108 por esse fundo. Portanto, nossos investimentos esse mês totalizaram R$ 305,70. Contando que a gente tinha disponível para investimento R$ 311,24,
nos sobraram então R$ 5,54, que ficarão como caixa inicial para o próximo mês, como a gente pode perceber aqui na planilha. Então, só recapitulando, para os aportes de setembro, teremos disponíveis para investimento os R$ 5,54 que sobraram, mais os R$ 300 que eu vou aportar, somados ainda dos proventos que receberemos no próximo mês, que ainda não foram divulgados pelos fundos, já que setembro acabou de começar. Então, retornando aqui para o aplicativo, a gente pode perceber que a nossa carteira está bem concentrada em fundos de recebíveis e fundos de shoppings, sendo que os recebíveis correspondem a 48,34% da carteira e os shoppings 45,62%. Temos ali também uma poeirinha em lajes corporativas, 6,04%. E é claro, assim que eu achar boas oportunidades, eu devo adicionar fundos de outros setores, por exemplo, logística, para poder diversificar ainda mais os meus investimentos. Bem, amigos, hoje podemos conversar um pouco sobre as implicações inflacionárias dos hábitos do governo Lula em relação aos seus gastos públicos. Aqui no canal tem um vídeo bem curtinho onde eu comento sobre o reajuste recente dos preços dos combustíveis divulgado pela Petrobras e como esse reajuste vai influenciar a inflação e também os dividendos futuros de fundos imobiliários de papel indexados à inflação. Então fica aqui a recomendação para que você assista esse vídeo em seguida. Muito obrigado por dedicar o seu tempo a assistir ao meu vídeo e até a próxima semana.